Alô, você que se prepara para o Enem 2021. Estamos de volta com a nossa terceira aula de revisão, hoje envolvendo estática e quantidade de movimento com sua conservação. Eu sou Milton Colares, professor do IFCE Campus Caucaia, engajado nesse projeto Enem, no sentido de dar condições a que todos os nossos alunos, todos aqueles que desejam participar do vestibular do Enem, tenham um sucesso garantido. Vamos então à aula de hoje. Vamos estudar as alavancas. O que são alavancas, né? Alavancas, como temos como exemplo, né? A balança de pratos iguais, muito utilizada, né, principalmente no interior, ainda hoje existem, né, essas balanças de braços iguais, de pratos, né, um de cada lado, com esses pesos conhecidos, né, coloca o peso de um lado, coloca o saquinho com feijão no outro prato e quando equilibra, ele sabe qual é a massa daquele que tem naquele saco, né? Tem também a gangorra, né, utilizado muito em parques para crianças, né? Lembrando que para que essa gangorra funcione legal, né, que a brincadeira seja interessante para as crianças, elas não podem ter massas muito diferentes, né? Porque aí fica difícil daquele que tem uma massa menor fazer a brincadeira subir e descer, né? Então isso são exemplos de alavancas, né? Outras alavancas nós vamos ver no desenvolver do conteúdo. Então, no estudo das alavancas, vamos considerar uma barra, tá? Suponha que eu tenho uma barra representada, né, dividida em 6 segmentos, né, de mesmo comprimento. Se essa barra é homogênea, significa dizer que a massa dela está distribuída uniformemente ao longo de todo o seu comprimento, nós podemos considerar o centro de gravidade ou o centro de massa dessa barra como sendo o seu ponto médio, o centro geométrico da barra. Significa dizer que se eu fizer um apoio, se eu apoiar essa barra por uma haste, né? Se eu colocar um apoio exatamente nesse ponto central da barra, ela vai permanecer na horizontal. Se eu suspender essa haste por um cordão exatamente pelo centro da barra, ela vai ficar na horizontal. Então nós dizemos que a barra está em equilíbrio, tá? É exatamente o princípio de funcionamento da balança de pratos, né? 2 pratos, um de cada lado, né, da parte central. Ora, esse apoio exerce uma força na barra vertical para cima, que é a força normal, né, para equilibrar o peso da barra que está concentrado no seu centro de massa. Se você coloca um bloco em uma das extremidades, ou em um dos lados da barra, vai gerar um desequilíbrio, a barra evidentemente perderá a sua horizontalidade e o sistema vai então descer, né, pender para o lado onde está o bloco. Aí você tem que aplicar no lado oposto uma força no mesmo sentido da força de resistência. Então observe, essa força é chamada de força potente, que você faz na barra para poder equilibrar a barra, para poder voltar a barra à posição horizontal. E o peso desse objeto que está sobre a barra é chamada de força resistente. Então nós temos a força de resistência, a força potente e nós temos o apoio, onde se encontra o ponto da barra, onde ela vai poder girar. Veja, a distância entre a força de resistência e o eixo de rotação, eu vou chamar de x, e a distância da força potente ao eixo de rotação, eu vou chamar de y, né? No equilíbrio, ou seja, para que essa barra permaneça na horizontal, é necessário que o produto força resistente vezes x seja igual ao produto força potente vezes y.
Se você observe que o peso da barra e a normal sobre o apoio não entram nessa expressão. Mas se você colocar esse apoio num outro ponto que não seja o centro geométrico da barra, aí o peso vai participar do processo. Aí o peso vai entrar também nesta equação para que você possa obter a condição de equilíbrio. Tá? Se você colocar o apoio deslocado do centro geométrico da barra, o peso da barra vai influir no processo. A não ser que na questão que nós vamos resolver, o problema diga que a barra não tem peso. Despreze o peso da barra. Mas se não for dada essa informação, você precisa considerar o peso da barra e você vai localizar o peso da barra exatamente no ponto médio da barra. Essa alavanca que acabamos de descrever é chamada de alavanca interfixa. Inter porque a parte fixa está no centro, entre a força resistente e a força potente. Não necessariamente no centro, né? Não precisava ser exatamente no centro, ele poderia ser deslocado do centro. Tá? Então, interfixa é para dizer que o apoio se encontra entre a força resistente e a força potente. Lembrado que a força potente é que vai tentar equilibrar a força resistente. O exemplo de uma alavanca interfixa é o alicate. Ó. Veja que a parte central do alicate, ó, esse pontinho preto, representa exatamente o eixo de rotação. Né? Onde você vai colocar a resistente, a força resistente vai ser o objeto que você vai colocar na extremidade do alicate, na ponta do alicate, né? Que você vai prender, que você vai segurar. E aí a força potente vai ser sua mão segurando as duas pernas do alicate, comprimindo as duas pernas uma contra a outra. Ó. Então veja que representa exatamente essa figura da barra apoiada, né, com esse bloco numa das extremidades. Uma outra alavanca é a interresistente. Olha. A interfixa é porque a parte fixa, o apoio está dentro, entre as duas forças. A interresistente, olha, é a força de resistência que vai ficar dentro agora. O apoio vai estar numa das extremidades. Olha. Veja, olha. A força de resistência agora está entre o apoio e a força potente. Olha. Então é fácil de você entender. Alavanca interresistente, ou seja, a resistência está entre a força potente e o apoio. Novamente vale aquela relação lá de cima, né? Só que agora as distâncias x e y são bem diferentes, né? Veja, se o x for igual a y, a força resistente vai ter a mesma intensidade da força potente. Nessa alavanca, na alavanca interresistente, você já vê de cara que as forças são diferentes. Por quê? Porque x é muito maior do que y. Y é maior do que x. Y é a distância da força potente até o ponto de apoio, ó, ou eixo de rotação. E x é a distância da força resistente até o ponto de apoio. Como y é muito maior do que x, então a força potente é menor do que a força de resistência. Ok? A força potente é menor do que a força de resistência, porque o produto FR vezes X tem que ser igual ao produto FP vezes Y. Então, quanto maior é o Y, menor é o F. No caso, a força potente. Exemplo desse tipo, né? O carrinho de mão, ó. O carrinho de mão é uma alavanca interfixa. Ok? Você faz uma força menor do que o peso da carga que você vai levar. Por isso que a gente coloca, né? Por isso que a gente coloca uma carga grande dentro do carro de mão, porque você pode fazer uma força bem menor, né? Se a distância y for o dobro da distância x,
que é o que acontece mais ou menos com o carro de mão, você vai fazer uma força que vai ser a metade da carga. Tranquilo? A terceira alavanca é a alavanca interpotente. Olha. Então, no caso, a força potente agora está no meio. Olha. Interpotente é porque a força que você vai fazer está na parte entre o apoio e a resistência. Olha. Força de resistência e o apoio. Olha. Neste caso, agora é exatamente o contrário da interresistente. Né? Olha. Agora, como a força potente está no meio, a distância da força potente ao apoio é menor do que a distância da força resistente ao apoio, então você tem que fazer uma força muito maior do que a força resistente. No equilíbrio continua valendo, né? Então, como Y é menor do que X, então o FP tem que ser maior do que o FR. Exemplo disso é a pinça. Olha. Na pinça você tem, né, o quebra-nozes. Olha. O quebra-nozes é um outro tipo de alavanca, né? Isso aqui é só a pinça. O quebra-nozes, aqui é interresistente, né? O quebra-nozes, né? Porque a resistência está no meio. Ó. Aqui é o apoio, né? A parte fixa, e aqui é onde você vai colocar a sua mão para comprimir. Tá certo? Então isso aqui é interresistente, tá? O abridor de garrafa seria o quê? O abridor de garrafa, você vai colocar a garrafa aqui no meio, né? A tampa da garrafa aqui. Então veja que a força vai toda se concentrar aqui, né? Então é interresistente. A resistência está no meio, né? Vamos então à questão. Ó. Questão 1 diz assim: em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a haste triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então nós vamos encontrar que valor, né? Então olha aí. Nessa figura que ele já deu na questão, ele já está apoiando a barra, na posição correta, na posição de equilíbrio. Veja que o apoio não está no ponto médio da barra. Se o apoio estivesse no ponto médio da barra, ela não ficaria em equilíbrio. Então agora nós vamos ter que usar o peso da barra como força, a força potente, né? Como a força que vai equilibrar. Tá? Vai equilibrar o saquinho de arroz que está numa das extremidades, ok? Então vamos ver. Vamos encontrar 15 kg, né? Vamos ver, olha. Está aí o peso da barra, já que ela é homogênea, eu concentro o peso no centro da barra, no ponto médio da barra, né? Veja que essa força está exatamente no ponto médio. E aqui eu tenho o peso do saco de arroz, que está sendo feita na outra extremidade. Ó. O que foi que nós vimos? O produto da força pela distância da força até o ponto de apoio, esse produto tem que ser constante, né? Para os dois lados. Ó. Na barra, no peso da barra tem uma distância 1 e para o peso do saquinho de arroz tem uma distância 3, né? Ó. Então é só você produzir a equação P da barra vezes 1 igual P do arroz vezes 3. Lembrando que peso é massa vezes gravidade, né? Então, massa da barra vezes a gravidade é igual a 5 vezes
a gravidade vezes 3, né? 5 é a massa do arroz, ó. mg vezes 3. Você elimina o g e aí você encontra para a massa da barra 15 kg. Quer dizer, uma questão tranquila, né? Envolvendo o princípio de equilíbrio das alavancas. No caso aí, uma alavanca interfixa, né? O apoio está entre a força potente e a força resistente. As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas, aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. E aí ele traz 5 objetos, né? Um alicate, uma pinça, o carrinho de mão, o quebra-nozes e o abridor de garrafa. Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Em qual dos objetos a força potente é maior que a força resistente? Ora, então você lembra que a força potente e resistente, a maior delas tem que estar a uma distância menor do ponto de apoio. Pronto, então é preciso que esse produto seja igual, né? Então, se ele quer que a força potente seja maior do que a resistente. Se a força potente é maior, então ela tem que estar mais perto do ponto de apoio do que a força resistente. Logo, o alicate, o apoio é no meio. O quebra-nozes, a resistência está no meio. O abridor de garrafa, a resistência está no meio. O carrinho de mão, a resistência está no meio. A pinça, a resistência está na ponta, né? E aí você pega no meio da pinça, né? Então é nessa hora, né? Ó, tá aí o apoio, ó. Tá aí a resistência. E aí você vai fazer a força potente no meio, né? Ó. Então, como a força potente está mais perto do apoio, do eixo de rotação, do ponto de aplicação, ela vai ser maior do que a força de resistência, né? Então a resposta é exatamente a pinça por essa razão. É uma questão também tranquila, né, envolvendo o equilíbrio das balanças, né? Vamos ver agora a quantidade de movimento e sua conservação, para que a gente possa resolver uma outra questãozinha interessante. Quantidade de movimento é uma grandeza determinada pelo produto massa vezes velocidade. Não confundir com energia cinética. Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial determinada pelo produto entre a massa e a velocidade de um corpo. Então vamos pegar logo o caso básico de uma colisão, tá? Eu tenho dois objetos, um objeto A de massa MA, um objeto B de massa MB. Vamos admitir que o objeto A vai adquirir velocidade e o objeto B vai estar em repouso, né? Como se fosse uma mesa de sinuca, né? Então você dá uma velocidade à massa A e ela colide na B e depois da colisão as duas massas saem juntos. Ok? Então você tem duas situações importantes. Antes da colisão e depois da colisão. E aí a física vem e nos garante que a quantidade de movimento dessas bolas antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento das bolas após a colisão. É isso que nós chamamos de conservação da quantidade de movimento. Lembrando que a quantidade de movimento é o produto mv. Então, Q
é a letra que a gente usa para representar a grandeza, quantidade de movimento. Então, Q, quantidade de movimento antes da colisão, é igual a quantidade de movimento depois da colisão. Quem é a quantidade de movimento antes da colisão? É a quantidade de movimento da bolinha A mais a quantidade de movimento da bolinha B. Isso é o Q antes da colisão. E depois da colisão? É a quantidade de movimento das duas bolas, né? Bolinha A mais a bolinha B. Só que as duas bolinhas, como estão juntas, é como se fosse uma bola só, cuja massa é a soma das massas, né? Já que elas têm a mesma velocidade. Então eu escrevo a seguinte equação. Ó. Antes da colisão, eu escrevo MAVA, é a quantidade de movimento da bola A, mais MBVB, que é a quantidade de movimento da bola B. Só que a bola B está em repouso inicial. E aí, se ela está em repouso, eu posso cancelar o produto MBVB, porque a velocidade de B é zero no início. E se não for zero? Se não for zero, você não cancela. Ela vai ficar aí. E você vai fazer o produto MBVB. E depois da colisão, vai ser a soma das massas vezes a velocidade que as duas juntas vão ter, né? Elas vão ter uma velocidade só, né? Que eu estou chamando de VAB. E aí eu posso cancelar o MBVB e a expressão vai ficar simplesmente MAVA é igual a MA mais MB vezes VAB. Tranquilo? Vamos então ver uma questão onde a gente vai precisar dessa informação. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratório de física para analisar movimentos em que corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. Olhe bem, no instante que o carrinho 1, de massa 150 gramas, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos com velocidade escalar constante. Então vai ser uma velocidade única para os dois que estão um grudado no outro, como aconteceu na imagem anterior. Aí a figura, ó. Aqui são os cronômetros, 1, 2, 3, 4, 4 cronômetros que estão sincronizados, né? O carrinho 1 vai entrar em movimento inicialmente, ele vai se deslocar com velocidade constante, né? Porque o trilho de ar transforma o atrito em quase nada, né? Desprezível. Na hora que o carrinho 1 passa pelo primeiro sensor, o sensor 1, juntamente com os outros, todos eles iniciam a contagem do tempo, né? Sendo que o sensor 1 vai marcar o instante zero, que é o instante que o carrinho 1 passou por aqui. Quando o carrinho 1 passar pelo sensor 2, ele já vai marcar o intervalo de tempo que o carrinho 1 gastou do sensor 1 para o 2. E o carrinho 1 continua em movimento, bate no 2 e aí o sensor 3 vai ser atingido, né? Vai dizer quanto tempo os dois gastaram para chegar aqui e depois o 4. Informações importantes, né? A massa do carrinho 1, o carrinho 2 está em repouso e o movimento dos carrinhos é com velocidade constante, tá? Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é quanto? Então a gente vai fazer as continhas daqui a pouco, né? Veja, olha a informação do quadro, né? O carrinho 1, no instante zero, que é o instante que o carrinho 1 passa pelo primeiro sensor, ele está na posição 15 centímetros. Um segundo depois, ele passa pelo sensor 2, e aí ele está na posição 30 centímetros.
Isso quer dizer que a distância entre os dois sensores, 1 e 2, é de 15 centímetros. O sensor 1 está na posição 15 centímetros e o 2 está na posição 30. E o carrinho 1 gastou 1 segundo entre os dois sensores, para passar de um sensor para o outro. Nesse intervalo, veja que o carrinho 2 está parado na mesma posição. O carrinho 2 não saiu do lugar, porque ele estava em repouso. Tranquilo? E aí, o carrinho 1, depois que passou pelo sensor número 2, gastou um certo tempo até chegar no carrinho 2 que estava parado. Aí ele colide com o carrinho 2 e os dois seguem juntos até atingir o sensor 3. Então, os dois carrinhos juntos chegaram no sensor 3 no instante 8 segundos, contados desde o início do movimento, desde o início do experimento. E eles dois juntos passaram pelo sensor 4 no instante 11 segundos. Significa dizer que eles gastaram 3 segundos para percorrer 75 para 90, dá exatamente 15, 15 centímetros. Cara, a mesma distância entre os sensores 1 e 2, Com essas informações eu calculo as velocidades, Velocidade do carrinho 1, com essas informações eu calculo, Veja, velocidade do carrinho 1, já que o movimento é uniforme, velocidade constante, é o deslocamento dividido pelo tempo. Ele se deslocou de 15 centímetros em 1 segundo. 30 menos 15 dividido por 1 menos 0, 15 centímetros por segundo. Para calcular agora a velocidade do conjunto, Porque os dois carrinhos vão seguir juntos depois da colisão, então eu posso calcular essa velocidade, Velocidade dos carrinhos 1 e 2 juntos. É o deslocamento dividido pelo tempo. 90 menos 75 dividido por 11 menos 8. O que vai dar 5 centímetros por segundo. Então veja, o carrinho 1 tinha velocidade de 15 centímetros por segundo. E depois que ele colide com o carrinho 2, a velocidade reduziu para 5 centímetros por segundo. Isso porque a quantidade de movimento tem que se conservar. Então, para calcular a massa do carrinho 2, eu vou usar agora a conservação da quantidade de movimento. O que antes é só o que do carrinho 1, a quantidade de movimento do carrinho 1, porque o 2 estava em repouso. Depois da colisão, é a soma das massas vezes a velocidade comum aos dois. Pronto. A massa do carrinho 1 é 150 gramas e a velocidade do carrinho 1 era de 15 centímetros por segundo. Substituindo aqui, a massa do carrinho 1, 150, a massa do carrinho 2 é o que ele quer achar e a velocidade do conjunto 1, 2 vale 5 centímetros por segundo. Então, fazendo as continhas, eu posso simplificar tudo, Dividir tudo por 5. Se eu dividir tudo por 5, 15 dividido por 5 dá 3, então vai ficar 3 vezes 150, e aqui vai ficar só 150 mais M2. Dividir toda a equação por 5. Agora, é só fazer as continhas simples, 150 vezes 3 dá 450, e aí M2 é igual a 450 menos 150, que dá 300 gramas. Tranquilo? Questão 4. Observações astronômicas indicam que no centro de massa da galáxia, a Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa, T grande, bem como o raio médio R da órbita do objeto, que supostamente se desloca com boa aproximação e movimento circular uniforme. Então veja, essa questão aparentemente lhe assusta quando fala em buraco negro, mas você vai ver que ela vai ser resolvida de uma forma simples.
como se fosse um objeto girando, né, em torno de como se fosse a Lua girando em torno da Terra. A Terra girando em torno do Sol. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude, né, igual em intensidade à força gravitacional. Então olha aí, força gravitacional entre duas massas, né, que o buraco negro exerce sobre o objeto. Então o buraco negro está atraindo o objeto com uma força F dada pela lei de Newton da gravitação. A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional G, a massa do buraco negro seria igual a quem? Né? Qual dessas expressões me daria o valor, né? Me daria a forma de calcular a massa do buraco negro? Então a gente vai ver que o resultado é a letra D de dado, né? Vamos ver como é que a gente chega a ela. Simplesmente assim, ó. Tá aí a órbita, tá certo? Aqui seria, né, o buraco negro e eu teria o objeto, né, o planeta, né, ou uma estrela girando em volta do buraco negro. A força que atua no objeto é exercida pelo buraco negro, é uma força de atração, uma força central, né? Força gravitacional, como ele mencionou no texto. Essa força é que vai obrigar a esse objeto, a essa estrela verde, girar. Ela vai funcionar então como força centrípeta. Pronto. Então, eu preciso da distância média, né? Que seria o raio médio da órbita, tá? Para poder usar na lei de Newton da gravitação. E simplesmente escrever que a força gravitacional vai representar a força centrípeta. E aí eu preciso só me lembrar das expressões, né? A força centrípeta, eu posso calcular a força centrípeta pelo produto da massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Ou posso escrever a força centrípeta em função da velocidade angular, velocidade de rotação, tá? A velocidade de rotação, que a gente chama de velocidade angular, ela é determinada pelo deslocamento angular pelo tempo. O deslocamento angular numa volta, né, seria 360 graus, né, dividido pelo tempo gasto. E aí, 360 graus para uma volta, eu posso escrever como sendo 2π, né, sobre o tempo de uma volta, que é o período, ó. Já que ele quer em função do período, né? Então eu substituo o V por ômega-r, velocidade angular vezes o raio, e aí eu cancelo um raio, eu vou ficar com a expressão de força centrípeta igual a m ômega 2r, onde o ômega eu vou substituir por 2π sobre o período, ó. Pronto. Então a força gravitacional é dada pela lei de Newton, né? G grande, constante gravitacional, massa do buraco negro, massa do objeto, né, da estrela que está girando, dividido pelo quadrado da distância. E a força centrípeta é a massa de quem gira, vezes a velocidade angular de quem está girando ao quadrado, vezes o raio da órbita, né? E aí eu posso, né, cancelar as massas. Vou trazer o raio, né? Ou vou levar o r ao quadrado para cá, né? Porque ele quer a massa do buraco negro, né? E vou substituir a velocidade angular por 2π sobre o período, ó. Tranquilo? Então vai ficar assim, né? Trouxe o r, vai ficar r ao cubo, ó. Gm sobre r ao cubo igual a 2π sobre t elevado ao quadrado, ó. Desenvolvendo isso aqui, vai ficar 4π ao quadrado sobre t ao quadrado. Olha. E aí agora é só passar o r ao cubo para o lado direito e o g dividindo, eu vou encontrar essa expressão, né? 4π ao quadrado, r ao cubo sobre gt ao quadrado, onde t é o período de rotação dessa estrela. Pronto, está aí a massa do buraco negro, né? O que daria aquela expressão. 5. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor
que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para aro 17 polegadas, o que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda-pneu. Duas consequências provocadas por essa troca de aro são: veja, olha, ele colocou rodas de diâmetro maior. Se ele coloca as rodas de diâmetro maior, o carro vai ficar mais alto em relação ao solo. Se o carro vai ficar mais alto em relação ao solo, o centro de massa do carro vai mudar de posição. O centro de massa do carro, o local onde a gente pode imaginar que toda a massa do carro está concentrada, vai ficar mais alto. Quando eu aumento o centro de massa, quando eu aumento a altura do centro de massa, quando eu aumento a altura do centro de massa em relação ao solo, eu estou diminuindo a estabilidade do veículo. Né? Veja, né? O homem grande e o homem pequeno. Né? O que tem a altura menor, ele tem muito mais facilidade de permanecer em pé, porque o centro de massa dele é mais baixo, né? Está mais perto do solo. Então a mesma coisa com os veículos. Nas curvas, né? Quem tem o centro de massa, veja os carros de corrida, né? São bem baixinhos, né? Os carros de corrida, exatamente para aumentar a estabilidade. Quanto mais alto for o carro, mais fácil. Um caminhão é fácil de virar numa curva, porque o centro de massa dele é mais alto, né, do que os carros de passeio. Então, uma das consequências é aumentar a estabilidade. Tá? E a outra, como ele aumenta o tamanho da roda, o diâmetro da roda aumenta, então ele vai dar, o motor permanece o mesmo, então ele vai dar a mesma quantidade de giro do eixo. Mas só que a roda sendo maior, ela vai percorrer uma distância maior ao dar uma rotação completa. E isso vai fazer com que a velocidade do veículo aumente, né? Então, ele quer saber quais são as duas consequências provocadas por essa troca do aro, né? Primeiro, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável. Não, está falso. Tornando menos estável. A estabilidade vai diminuir. Então, essa daqui já ficou falsa, né? Na letra B, baixar a posição do centro de massa. Também está falso, né? O centro de massa vai ficar mais elevado. Letra C, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável. Falso, né? Vai tornar menos estável. Abaixar a posição do centro de massa. Falso, né? Elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável. Perfeito. E aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicação do velocímetro, né? A indicada pelo velocímetro. Tranquilo, né? Porque aumentou o tamanho do pneu, aumentou a circunferência do pneu, mas não alterou o número de rotações do eixo. Isso significa dizer que para uma rotação do eixo, o pneu, né, vai ter que dar uma volta. Como ele é maior, ele vai percorrer uma distância maior no mesmo tempo que antes. Então a velocidade dele vai diminuir, vai aumentar. Ok? Pronto, letra E é o correto. E aqui, moçada, nós nos despedimos, terminando a nossa terceira aula de revisão, desejando a todos que tenham tido um proveito espetacular, para que você possa chegar seguro e tranquilo no dia do vestibular do Enem. Novos encontros acontecerão, né? A todos um proveito fantástico e até breve.